Olá, seja muito bem-vindo nesse estudo da lição da Escola Sabatina, que estamos já chegando no finalzinho desses 3 meses de estudo. Este trimestre geralmente são 13 semanas, mas desta vez são apenas 12 e nós já estamos na 11ª falando sobre sermos administradores fiéis. Você é nosso convidado para continuar a se aprofundar nesse tema que é tão importante. Então, eu estou feliz que você já abriu as suas portas aí da sua casa, do seu carro, de onde você estiver, para a gente falar um pouquinho mais sobre o plano de Deus para a sua vida. E para a gente falar sobre isso, estamos aqui com os professores de teologia da FADBA, do seminário de teologia aqui dessa instituição, deste lugar maravilhoso. Eu quero saudá-los aqui, começando pelo meu lado direito. Pastor Flávio, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Mais uma vez, um privilégio estar aqui para estudar a Palavra de Deus. Que bom ter você de volta aí, viu? Muito bom. Pastor Manuel, tudo certo com você? Tudo certo. Firme e forte, como é que passou das últimas semanas para agora? É uma grande bênção e é sempre um privilégio retornar e estar junto a vocês, estudando a Palavra. Muito bem, e como contratação, assim, para fechar o time, para a gente ir bem, temos aqui o pastor Marcelo. Tudo bem, pastor? Tudo ótimo, pastor Hassani. Você é o nosso camisa 11, viu? Nosso artilheiro. Estamos juntos, estamos na área. Estamos na bola, deixa o resto comigo. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Amém, maravilha. Para a gente começar o nosso estudo, quero convidar pastor Flávio para nos dirigir em oração e para pedir a bênção de Deus sobre você e sobre todos nós que estamos aqui. Okay. Oremos então. Pai querido, mais uma vez estamos aqui reunidos para estudar sua santa palavra. Pedimos, Pai, que o Espírito Santo do Senhor, que inspirou os profetas, os apóstolos a escreverem as Sagradas Escrituras, que agora ilumine a cada um de nós para que possamos, ao estudá-la, compreender melhor os planos do Senhor para a nossa vida. Amém. Fique conosco, abençoe também aqueles que estão assistindo, em nome de Jesus. Amém. Olha, se tem um tempo bom para a lição de hoje, gente, é este tempo. Não sei se é bom ou é ruim, né? Mas nós vamos falar sobre administrando em tempos difíceis. E depois da pandemia, acho que nenhum crente tem mais tanto sossego assim, né? O verso para a gente memorizar essa semana está em Salmo 50, o verso de número 14 e 15, no qual diz o seguinte, ó: ofereça a Deus sacrifício de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Invoque-me no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me glorificará. Que texto maravilhoso para nos prepararmos para esse tempo de crise, de dificuldade e sermos fiéis, então, ao nosso Deus. Você vai acompanhar o estudo ao longo da lição e nós vamos perguntando aqui para fazendo algumas perguntas para os nossos amigos, e eu quero começar aqui falando para o pastor Manuel. Pastor Manuel, tempo não está fácil para ninguém não, né? Como é que a gente pode manter o nosso foco em Deus? Eu vi no período da pandemia muitas pessoas se aproximando de Deus, mas muitas pessoas, por medo do que viria, se afastando do Senhor. Como é que a gente mantém o foco no Senhor nesse momento? De fato, quando nós olhamos para a pandemia, nós temos os dois exemplos. Eu acompanhei muitas histórias de pessoas que escolheram confiar em Deus. Foi extraordinário o que aconteceu na vida dessas pessoas. Eu creio que essas histórias, de forma positiva, servem de exemplo para cada um de nós. Quando nós vamos para as Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar também exemplos assim. Afinal de contas, os tempos difíceis, eles são cíclicos, eles retornam. E, rotineiramente, a gente acaba enfrentando momentos assim. Aqui no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, nós vamos ver no verso 12, um exemplo de como nós devemos nos comportar em momentos de crise. Chega uma guerra para Judá. Judá, ele tinha um grande exército, vamos dizer assim, que estava preparado para uma batalha, mas o seu rei, naquele momento, decide não confiar em suas próprias forças. E ele decide confiar em Deus. E eu creio que essa é uma ótima orientação para cada um de nós. Por mais que sejamos preparados, por mais que imaginemos que o nosso intelecto tem ideias e saídas para as nossas crises, confiar em Deus sempre é o melhor, vamos dizer assim, mais acertada decisão.
Por isso, eu vou ler aqui o verso 12, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 12, diz assim: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Então, confiar em Deus, colocar Deus em primeiro lugar, deixar de confiar apenas em si, e deixar que Deus atue e faça o extraordinário acontecer, faça o impossível se tornar possível. E aí no verso 15 a gente vê a resposta de Deus, que é algo extraordinário. Deus diz assim, verso 15, disse: Dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Que extraordinário! Colocar Deus ao nosso lado, colocar Deus em primeiro lugar, significa deixar que Ele batalhe a favor de nós nesses momentos de dificuldades. Você começou a citar aqui a questão de Josafá, e eu queria perguntar aqui para o pastor Flávio. Pastor Flávio, essa história de fato é muito grande até, o relato é bem generoso, e a crise era proporcional também, era grande. Sim, com e certeza. tem mais elementos aqui para a gente poder ver como Josafá confiou em Deus, não é? Sim. Então é interessante porque você tem 3 povos que estão querendo atacar o reino de Josafá, os Moabitas, os Amonitas e ali os Meunitas, né, os filhos de Edom. Ou seja, são justamente os 3 povos que foram poupados quando o povo de Israel entrou em Canaã. Deus disse para não destruí-los. E agora eles estão atacando ao reino de Judá. E aí quando nós vemos aqui essa situação, algumas coisas são importantes nós observarmos. A primeira é que se nós voltarmos aqui no capítulo 17, a partir do verso 12, 2 Crônicas 17, a partir do verso 12, diz assim: Josafá se engrandeceu em extremo, continuamente edificou fortalezas, cidades, armazéns em Judá, empreendeu muitas obras nas cidades de Judá, e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Esse é o número deles segundo suas famílias em Judá. Eram capitães de 1000, o chefe Adna, e com ele 300.000 homens valentes, depois o capitão Joanã, e com ele 280.000, e depois Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se ofereceu ao serviço do Senhor, e às suas ordens 200.000 homens valentes. De Benjamim, Eliada, homem valente, com ele 200.000 armados de arco e de escudo, depois dele Josabade, com 180.000 armados para a guerra. Estavam eles no serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortificadas por todo Judá. Eu não fiz a conta aqui, mas se a gente olhar rapidamente, é aproximadamente 1 milhão de soldados. Ele tem um exército desse tamanho, ele tem fortalezas, mas no momento da crise, ele não conta com isso. Ok. Se a gente observar alguns reis anteriores, Asa, lá em 1 Reis 15, ele dá tesouros para Ben-Hadad. Você vai ver o rei Joás, o rei Acasias e o próprio rei Ezequias. Pelo menos 4 reis que ou dão tesouro para quem o está atacando, ou dão um tesouro, e aí incluindo até o tesouro da casa de Deus, para contratar alguém para combater. Então, os reis antes ou confiavam no exército ou confiavam nos tesouros, no dinheiro. Isso parece bem próprio para a lição que nós estamos estudando. Só que o rei Josafá não confia nem nesse exército numeroso, nem nas fortalezas que ele preparou. Ou seja, ele fez um preparo, ele não estava ali pego de surpresa, e também não confiou no tesouro que ele tinha. No meio da crise, ele deixou de lado todas as suas capacidades, todas as suas riquezas e focou em Deus. E quando você olha para a atitude dele, se nós olharmos aqui o capítulo 20, a partir do verso 5, ele vai falar da soberania, do poder de Deus, exaltando que é Deus que tem o controle, que domina sobre todos os reinos. Ele deixa bem claro quem é Deus. Em seguida, ele vai falar sobre o que Deus fez depois do Êxodo, vai falar sobre, vai citar a inauguração do santuário, mostrando ali as promessas de Deus, relembrando as promessas de Deus, apresenta o problema, clama, aí já no verso 12, e quando reúne, ele reúne toda a nação. Se você for ver no verso 13, todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as crianças, as mulheres e os filhos.
E se você lembrar aqui um pouco, é o grupo que Moisés queria levar para o deserto, né? O faraó ia dizendo, olha, só os homens, só as mulheres, está todo mundo junto. Todo mundo. E agora ele está com todo mundo junto ali, clama a Deus, e aí como o pastor Manuel já mencionou aqui, Deus diz, a batalha não é minha, a batalha não é de vocês, a batalha é minha, e o resultado é que aqueles povos, uns lutam contra os outros, são derrotados, e o reino de Judá agora, o único trabalho que tem é passar 3 dias recolhendo ali né, os despojos da guerra. Então eu acho que essa é uma lição bem interessante, porque no momento de crise, às vezes a nossa preocupação é como eu me preparei para a crise? Ou quanto recurso eu tenho para enfrentar a crise nesses tempos difíceis, como a lição está mencionando? E a resposta de Josafá parece ser bem clara. Não importa quanto você se preparou, não importa quanto recurso você tem, você continua dependendo de Deus. Eu gostei muito do que você falou, que ele tinha o preparo, ele tinha o povo, mas mesmo assim a confiança dele ainda era o Senhor. Exatamente. O que eu achei interessante nessa história é que Josafá diz que ele não tinha condições de enfrentar aquele exército. E não tinha mesmo. Quando, apesar de todo esse número e da fortaleza, não dava para ele vencer essa batalha. E ele reconhece isso. Não há em nós força para vencer essa grande multidão. Ele ficou desesperado. Eu creio que existem níveis de crise. O pastor Manuel foi muito feliz quando ele disse que as crises são cíclicas para a maioria das pessoas, porque tem gente que parece que nunca sai da crise. Né? O cíclico continua lá embaixo. Parece que nasceu para sofrer. Mas existem crises que são desesperadoras e que você não tem solução mesmo. E aí você só tem a única opção de buscar ajuda sobrenatural. Talvez eu esteja diminuindo o mérito de Josafá, já que ele não tinha o que fazer. Mas o pastor Flávio explicou que havia possibilidades de ele lançar mão até mesmo do tesouro do templo, que seria uma ilegalidade. Sim. Então note que às vezes há crises em que você é tentado a deixar o plano de Deus, o que os seus profetas falam, o que Deus deixou definido, e encontrar atalhos para resolver uma crise. E pode até resolver, mas de forma ilegal. As consequências virão. Agora, pastor Marcelo, há crises que somos nós que atraímos. Sim. A lição fala aqui sobre a história de Davi e o censo. Por que Deus foi tão taxativo na questão do censo? E por que Davi sofreu uma consequência tamanha? Uma das coisas que eu acho bem interessante na Bíblia é que Deus, em vários momentos, Ele adverte-nos para não tomar para nós a glória que pertence a Ele. Okay. A gente precisa dar glória a Deus e não querer tomar o lugar de Deus. Aliás, a tentação, desde o começo para o ser humano, vocês serão como Deus. E isso faz com que a gente queira ser independente de Deus e atribuir a nossa inteligência, a nossos próprios recursos e ao nosso próprio poder as conquistas e as bênçãos que nós alcançamos. Quando, na verdade, tudo que nós temos e tudo que nós somos vem de Deus. E sem Ele, nada somos. O caso de Davi é interessante porque Davi havia passado por várias crises, escreveu salmos belíssimos nesses momentos de crise, nos incitando e nos aconselhando a confiar em Deus e a buscar socorro em Deus, porque vão é o socorro do homem. Mas quando ele estava no período de bonança, ele estava como rei, seus exércitos soberanos, Davi era ali naquela região da Palestina a nação mais privilegiada e mais poderosa. E aí quando a gente está sem privações, sem crises, nós somos tentados de outra forma, não? A arrogância, a presunção, o orgulho que acometeu o próprio Lúcifer lá no céu, quando ele diz, por causa da tua formosura, né, a tua beleza era tão grande que te corrompeste. Davi começou a se olhar e ele não tinha o que fazer. Aí vem aquele ditado popular que diz que mente desocupada. Oficina do diabo. Ele estava tanto paz que ele ficou procurando alguma coisa para fazer. Ele disse, puxa, eu vou contar o meu exército, porque eu vim lá de trás das ovelhas, tinha um punhado de homens, e agora eu tenho um exército, eu vou contar, sabe
quando a gente era criança, que a gente juntava um monte de figurinha, não sei se você é desse tempo, Sim, eu sei que opa. o pastor Flávio é anterior a isso, aquelas figurinhas que a gente ficava contando e passava momentos que a gente ficava só vendo quantas figurinhas tem, só para dar o prazer de saber que tem. Tem gente que faz isso com dinheiro também, né? A gente não sabe, né? Como é que Mas o Davi disse, eu vou contar o meu exército. E ele recebeu um conselho de uma pessoa experiente, que era primo dele, se eu não me engano, o Joabe, o general dele, talvez até instigado por Deus, pelo Espírito Santo, disse, olha, que Deus aumente ainda mais o seu poder e o seu exército. Mas por que o senhor quer fazer isso? Largue isso de mão. É interessante como Deus nos manda conselhos para nos dissuadir da arrogância, da confiança nas coisas vãs. O problema é que Davi quis tirar todo o mérito de Deus da sua história. Mérito que ele já havia reconhecido antes, mas que agora ele se deixou tentar por Satanás, a Bíblia diz que foi Satanás que o tentou, fazer o nome dele grande, meu exército é maravilhoso, e colocar confiança nessa força, e esquecendo o que ele já tinha falado antes, que tudo que ele tinha, tudo que ele conquistou, foram milagres de Deus. E nós fazemos isso em muitos momentos. Queremos nos colocar como pessoas especiais, sabe? Eu consegui chegar a ser doutor, ou consegui uma grande empresa, consegui muito dinheiro, porque eu sou especial. Lembrado do Salmo 127, né? Se o Senhor não edificar a casa... Então é claro que o ser humano tem a sua parte nas lutas, nas conquistas, mas sem Deus, sem reconhecer que Deus foi que propiciou tudo, nós cometemos o pecado da arrogância. E Deus tem que nos disciplinar. E esse pecado da arrogância é o que caracterizou, de fato, Davi nesse momento, né? Sim. Porque Deus manda, em muitos lugares da Bíblia, contar o seu povo, contar suas tribos, mas aqui Davi estava contando para si. Exato. E não para Deus, né? Não, eu acho até assim, interessante fazer um contraste com o que Davi falou diante de Golias. No capítulo 1 Samuel 17, 45, diz assim, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Num primeiro momento, ele reconhecia que o exército era de Deus, não era dele, e que ele não dependia de armas, nem de capacidade para vencer. Não falou nem do badog dele, do estilo, nem isso ele mencionou. Então, a gente vê que, às vezes, quando você pode ganhar uma batalha, você pode estar próximo de Deus, mas há a necessidade da eterna vigilância. Porque ele estava tranquilamente cônscio, consciente de que era Deus que tinha tudo, mas parece que no meio do caminho as conquistas dadas por Deus se tornaram algo negativo para ele, porque fez com que ele passasse a achar que ele estava numa posição que ele não tinha. Eu acho que a lição desse trimestre ela tem trabalhado muito sobre isso, sobre nós entendermos qual é a posição de Deus e qual é a nossa posição. Acho que isso tem muito a ver com ser mordomo. E aproveitando isso, a lição faz uma pergunta, um enfoque, pastor Manuel, sobre a questão do nosso comportamento com finanças nesses últimos tempos de crise. Como é que a gente pode agir nessa questão? Eu acredito, pastor Hassan, que a primeira coisa que eu preciso ter em mente é que a minha fé, ela não pode ser circunstancial. É exatamente isso que estamos dialogando aqui. O mesmo Davi diante de Golias, foi esse mesmo Davi que olhou mais para os seus bens do que para Deus. Mas ele deixou que a sua fé fosse circunstancial. Quando isso acontece, aí a minha atitude com o meu dinheiro também vai mudar. Isso não pode acontecer. Como fazer com que a minha fé não seja circunstancial? Aí ela precisa ser transcendente. Ela precisa sair do mundo real. Por isso que a lição vai trazer agora o texto da segunda epístola de Pedro, capítulo 3, do verso 3 ao 12. Eu vou ler os últimos 3 versos. Que se a minha fé estiver centralizada nesse foco, certamente vai além da circunstância. Diz o seguinte, falando sobre a volta do Senhor. Verso 10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por
por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Aqui traz dois assuntos em pauta. Primeiro deles, tudo que tem nesse mundo é passageiro. Se eu centralizar no momento difícil, a minha mente ficar centralizada nas coisas desse mundo, minhas decisões serão erradas. Agora, aqui também traz o segundo assunto, que é a volta de Jesus. Independente dos momentos que nós estamos vivendo, se é um momento de paz, se é um momento de guerra, se é um momento de calma, ou se é um momento de aflição, ele vai voltar. A maioria das vezes, quando estamos em momentos confortáveis, nós esquecemos que Cristo vai voltar. Há outras pessoas que, quando estão em momentos de aflição, elas se sentem abandonadas por Deus e simplesmente o deixam de lado. Não podemos ter uma fé circunstancial. Precisamos ter sempre em mente de que estamos vivendo um mundo inseguro a todo momento e que a maior certeza é que Ele vai voltar. Amém, Se a amém. minha fé transcende a situação desse mundo, a minha decisão no contexto financeiro sempre vai ser de ser fiel a Deus em primeiro lugar. Amém. Pastor Flávio, esse mundo ele é muito barulhento hoje. Nós não temos mais tempos de solitude, de silêncio, né? A gente, se duvidar, está com coisa acontecendo ao nosso redor o tempo todo. Como é que a gente consegue priorizar Deus? Veja, eu gostaria de ler aqui Mateus 6, 24, que é uma passagem que é bem interessante. Ela diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A primeira coisa que está deixando bem claro aqui é que não é difícil, não é um desafio, é impossível. Ok. É impossível você servir a Deus e às riquezas. Então a pergunta é: por que não é possível? Como que eu sirvo as riquezas? Na verdade, quando você serve as riquezas, na prática você está servindo a si mesmo. Sim. Porque o objetivo de você ter riqueza é benefício próprio, não é para você admirar o dinheiro guardado, é para você usar aquele dinheiro guardado para você, ou pelo menos para você se valorizar como alguém que tem, alguém que é relevante na sociedade por ser rico. Então, é um objetivo de trabalhar para si mesmo. Mas quando você serve a Deus, todos os seus bens, você compreende que eles pertencem a Deus. Então você não tem nada, então você nunca vai poder ser valorizado pelos bens que você possui, porque de fato você não possui. Esses bens, eles são dados para você com dois objetivos: honrar a Deus e auxiliar o próximo. E claro, você se manter, né, viver de forma digna. Mas quando nós olhamos para a aliança, lá em Êxodo 19 até o 24 e em outras passagens, o objetivo do povo de Israel, quando ele tinha recursos, era auxiliar a viúva, o estrangeiro, o órfão, era se preocupar com aquele necessitado. E não na hora... apenas somar, né? Não apenas Exatamente. possuir, né? Então, você recebe para distribuir, lógico, não é para você ficar sem nada, você vai ter uma vida digna. Eu tenho riqueza, mas sirvo a Deus. Não ter a riqueza e servir essa própria riqueza, ou seja, viver em prol dela. Exatamente. Esse é o foco. Né? Então, eu acho que o que a lição tem trabalhado esse trimestre todo, eu volto a dizer, é a questão de nós entendermos a nossa posição como mordomo. Se você é o mordomo, você nunca vai ter riqueza, porque a riqueza é, assim, na nossa linguagem, do patrão. É do dono, não é sua. Você é só o mordomo, você só cuida. Então não adianta você servir as riquezas porque elas não são suas. Você como mordomo só tem uma função: servir ao seu Senhor, no caso, a Deus. Qualquer coisa que você fizer diferente, você vai estar ofendendo ao seu Senhor. Então, a lição também trouxe um pensamento nesse contexto aí que é muito interessante, porque ela vai apresentar o contexto de transitoriedade do ser humano. Como somos passageiros aqui nessa terra? Quanto tempo vivemos? Se muito, 70, 80, 100 anos? Sim. Pouco tempo demais. Por que se prender em um contexto passageiro se tem algo que está sendo ofertado para nós que é eterno? Se eu vivo servindo essa riqueza, eu vou ser passageiro assim como ela. Porém, se eu decido viver servindo a Deus, há uma promessa eterna para cada um de nós. E agora, quando a gente fala de crise final, a gente já lembra de Apocalipse. E Apocalipse, ele traz várias crises, né? E uma delas está relacionada nessa questão que a gente tem falado sobre riqueza, sobre compras e tal, que é Apocalipse 13, quando fala da marca da besta, que não pode comprar nem vender. E quem vai resolver esse problema para nós, para mostrar como que a gente vai se manter fiel a Deus, é o pastor Marcelo, pastor. Que coisa linda. Como é que a gente se manter fiel nesse contexto até apocalíptico, profético, né?
Sabe, uma das coisas que eu acho interessante na história da humanidade é a relação entre reis e seus vassalos. Sim. Havia uma característica divina na passagem da posição de rei. E os vassalos consideravam aquela posição como sagrada. Eles escolhiam seguir e servir ao seu rei como uma coisa sagrada, como sendo alguém que foi indicado por Deus. Nós perdemos muito disso com a democracia. Claro que eu não estou desejando que a gente volte à monarquia, não é isso. Estou tentando fazer com que a gente entenda que quando Deus se coloca como o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Deus que é acima da posição de rei, Ele espera de nós que reconheçamos esse direito sagrado dele. Esse relacionamento nosso com Deus, de reconhecê-lo como suprema autoridade, não é uma questão de Deus nos explorar. É porque Ele é de fato Deus. O que dá a Ele o direito de ser o que Ele é, de intervir, de definir o que é certo, o que é errado, valores e tal, é que Ele criou tudo. Ele é o planejador, Ele é o fabricante. Então Ele tem essa autoridade. E aí, o que Ele diz para a gente? Olha, eu estou dizendo para vocês que o caminho é esse, que o certo é esse, porque fui eu que fabriquei para isso funcionar assim. Se vocês fizerem de outra forma, vocês vão ter prejuízo. Assim como nós usamos algum aparelho de forma errada, ligamos algo 110, uma voltagem 220, o resultado é prejuízo. Então, essa ideia de reconhecer Deus como aquele que tem de fato a autoridade, que é o meu rei, é muito ligado à ideia das posses e dos bens. Porque quando eu digo é meu, eu estou dizendo que eu sou o senhor daquilo. Mas eu não posso esquecer que, enquanto sendo detentor de posses, eu tenho um senhor a quem sirvo. Sim. E ele, de fato, é o meu dono e, portanto, o dono de tudo que eu tenho. Isso está por toda a história da Bíblia. Essa questão da mordomia, do tempo, do corpo, dos bens, dos talentos, etc. e tal. Mas especificamente nos talentos, quando Deus determina lá em Deuteronômio, até antes disso, a questão dos dízimos, para que vocês reconheçam que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, a questão do dízimo é um reconhecimento da soberania divina. Eu me considero, eu escolho ser um vassalo desse Deus verdadeiro, desse rei verdadeiro. Nos últimos dias vai aparecer um poder que vai querer competir com Deus pela autoridade, pelo direito de governar esse mundo. E é dito lá que você vai receber um sinal na mão direita, na testa, que não tem nada a ver com microchip, fazendo um parênteses, é bom a gente dizer isso, porque você pode colocar 1000 microchips numa pessoa e ela vai continuar livre para escolher o que ela quer fazer. A mão direita é sinônimo de o símbolo de comportamento, né, de ação, e a testa é o símbolo dos pensamentos, né, do que você confia, acredita e professa. Então, quando você aceita as ideias desse poder rival de Deus nos últimos dias e passa a se comportar, o sinal na sua mão, que mostra que você aceitou aquelas ideias, você está negando a sua vassalagem a Deus. Você está dizendo que você não serve mais a Deus, mas serve a esse outro poder. Lembre que Deus tem um sinal para seus filhos também nos últimos dias, na mão direita, e o seu nome escrito na testa. E é dito em Apocalipse 13 que aqueles que receberem o sinal na mão direita e na testa desse poder que a Bíblia chama de besta, um animal estranho, esquisito, né? Os que receberem este sinal não poderão comprar nem vender. Aí agora nós voltamos, talvez fechando o ciclo de toda a lição, e tudo que eu acumulei de bens nesse mundo, nesse momento final, eu vou fazer o que com isso? Porque se eu sirvo a Deus, se eu não aceito a soberania desse poder do inimigo, mas permaneço vassalo de Deus, servo de Deus, e eu tenho um monte de bens que eu acumulei para me manter seguro, para colocar, quando vier a crise, eu tenho uma reserva.
eu não vou poder vender. Sim. Ele vai perder o valor, ou você vai manter o valor do mundo, ou essas coisas vão perder o valor para você manter a sua integridade com o Senhor. Eu gosto muito do capítulo 32 de Números, quando ele fala das tribos que estavam passando o Jordão para tomar posse de Canaã. E 2,5 tribos ficaram aquém do rio. E aí essas 2,5 tribos disseram assim, olha, deixa a gente ficar aqui, que a gente tem gado, a gente tem pasto aqui. As outras tribos ficaram enraivecidas. A gente vai partir para a batalha e vocês querem ficar aqui na boa. Mas vocês estão esquecidos que nós lutamos por esse pedaço de terra que vocês querem herdar e vocês não querem lutar conosco a outra batalha? E o que apaziguou toda aquela confusão, está lá em Números 32, é que eles disseram assim, olha, faz o seguinte, nós vamos construir, olha, eu acho isso muito interessante, nós vamos construir currais para nossos gados, cidades para nossos filhos, e então vamos fazer isso rapidamente, e aí vamos pegar as armas, vamos cruzar o rio e vamos para a guerra com vocês. E só voltaremos quando conquistarmos. Eu acho que o que a gente quer dos bens, além da nossa satisfação imediata, como o pastor Flávio frisou, é ter uma segurança para nossos filhos. Sabe? Sim. O problema é definir quanto é suficiente para essa reserva. Porque, primeiro, eu quero garantir que meus filhos tenham uma casa. Depois, eu quero garantir que meus filhos tenham um carro, que façam uma faculdade. E aí eu não paro de querer garantir. E aí eu reporto a história de Schindler, que no final ele disse assim, eu guardei esse carro e eu poderia ter salvo 10 pessoas. Sim. Eu guardei esse relógio de ouro, eu poderia ter salvo. Então, nos últimos dias, a gente precisa estar muito atento, que a gente vai precisar fazer uma escolha. Manter bens que vão se perder, que daqui a pouco tempo eu não vou poder nem vender, ou eu usar isso para apressar a vinda de Jesus Cristo. É verdade. Para a gente terminar, não tem tempo de mais nada agora, eu queria falar para você que tudo vai passar, mas aquele que está no Senhor permanece para sempre. Amém. E você também pode continuar em Cristo Jesus. Pastor Manuel, ore para a gente poder terminar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, estudando a lição, esse guia dessa semana, nós entendemos que existem momentos difíceis, assim como enfrentamos na pandemia e outros momentos que nos cercam, mas tudo isso serve para nos ensinar de que a nossa adoração deve ser dada somente ao Senhor. Amém. Para que em momentos de crise, mais uma vez, venhamos exercer a fé, sermos fiéis a Ti em tudo, inclusive na parte financeira dos dízimos e ofertas, tendo a certeza de que o Senhor irá abrir as portas do céu para abençoar os seus filhos. Amém. A Tua palavra também nos adverte que virão momentos difíceis, momentos apocalípticos, mas temos a certeza de que o Senhor sempre estará ao nosso lado. Por isso, continue abençoando a todos, cuidando, protegendo, livrando-nos do mal e fazendo com que, em meio às aflições, possamos receber a vitória dada por Ti. Amém. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amigos, obrigado, viu? Pastor Marcelo, muito obrigado. Pastor Flávio também, muito obrigado por estar conosco. Pastor Manuel. E obrigado você, amiga, amigo, porque nós estamos juntos. Semana que vem, último estudo, e nós vamos falar exatamente do momento maravilhoso, a recompensa da fidelidade. Que Deus abençoe você, Deus lhe dirija.